Então, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você assenta, desocupa as suas mãos, aplauda Jesus, a água para adorar, pautada sobre a pesca maravilhosa. E o texto que nós lemos é um texto extraordinário, onde Jesus vai operar milagres. E esta campanha é uma campanha que nós acreditamos que Deus vai usar o que você tem para operar milagres. O texto que lemos traz a nós como introdução que Jesus, agora apertando a ele as multidões para ouvir a palavra que saía da sua boca, a Bíblia diz que ele estava junto ao lago de Genezaré. E a Bíblia discorre na narrativa que ele viu dois barcos. Perceba que, segundo os historiadores, são cerca de 4.000 barcos naquela localidade. Mas Jesus olha para dois barcos. E ele, colocando os olhos naqueles dois barcos, o barco de Pedro e o barco de Tiago e de João, que são sócios de Pedro. E o que me chama a atenção é que Jesus vai trazer à tona algumas verdades no texto. Por quê? Porque Pedro já havia pescado a noite inteira. E o desejo de Pedro era terminar de lavar as redes e não pescar. Porque como um pescador profissional, Pedro tem o entendimento que o horário de se pescar é pela noite, pela madrugada, noite afora. E agora nasce o dia e Pedro não pescou nada. Pedro está sem perspectiva. E o texto nos aponta que ele está lavando as suas redes para recolher o seu material e voltar para a sua casa. Até que Jesus entra em cena. Perceba que Jesus é especialista em mudar cenários na nossa vida. O cenário aqui apontado, o cenário de Pedro, que ele pescou a noite inteira e não pegou nada, não pescou nada. É um cenário de frustração.
é um cenário de derrota, é um cenário de opróbrio, de vergonha, porque ele tem habilidade para pescar. Ele não é igual ao apóstolo, que não tem domínio na pesca. Não, ele é um profissional da área. Ele sabe que anzol precisa usar. Ele sabe que tipo de rede ele precisa lançar sobre as águas. Só que pense no tamanho da frustração de alguém que domina uma área, que é colocado nela, mas que não consegue produzir na área. É mais ou menos se nós trouxéssemos para as nossas profissões. Pega aí a sua profissão. Você é expert no que faz, mas durante o dia inteiro você não conseguiu produzir nada. E não foi os demônios, não foi o diabo, foi proposital do céu, porque o céu tem um propósito. Quando você não produz na sua eficácia, quando você não consegue produzir segundo as suas habilidades. Então, quando você usa toda a sua força, quando você usa toda a sua intelectualidade, quando você usa toda a sua sabedoria naquilo que você sabe fazer com excelência, e tudo continua dando errado, é Deus mostrando por meio de Jesus para nós que por mais que não está dando certo, Ele é o dono do cenário. Delebe cante o remaga. Pode estar tudo contrário, pode estar você já lavando as redes, já para despedir da pesca, e Jesus vai entrar em cena para te pedir um barco emprestado. Jesus vai dizer: então me empreste o barco, porque eu preciso pregar às multidões que me cercam. Perceba que o barco que serve para pescar peixe também serve para pregar o Evangelho. Oh meu Deus! O barco que serve para ganhar o pão de cada dia também vai servir para alcançar multidões que seguem Jesus. Perceba que Jesus vai pedir o barco de Pedro emprestado. Para quê? Para falar do Evangelho salvador e transformador. Porque aquilo que aos nossos olhos só serve para ganhar pão, Jesus está dizendo: aquilo que aos seus olhos só serve para ganhar pão, também serve para alcançar almas, serve para tocar vidas, porque eu uso o cenário que eu quero. Existem cenários que para nós olhamos e dizemos: aqui não dá para a gente, aqui a gente não vai produzir, aqui não vamos prosperar, aqui não vamos conquistar, aqui não seremos pessoas bem-sucedidas. Aí Jesus entra e diz assim: o cenário é meu, eu vou usar o cenário e vou te prosperar no cenário caótico, porque eu não preciso do cenário, eu preciso que você ouça a minha palavra. Jesus está dizendo para a gente aqui: não é o cenário que te faz alguém, é Jesus na sua vida que muda cenários. Eu vou repetir para ver se tem glória a Deus e aleluia nesta casa. Não é o cenário que vai mudar o norte da sua vida, é você tendo Jesus dentro de você, que vai mudar aonde você pisar, aonde você transitar. Jesus vai mudar o cenário. Era comum os pescadores trabalharem em parceria. Então perceba que Pedro é sócio de Tiago e de João. Era costumeiro eles trabalharem com parceria. E Jesus está dizendo para nós que Ele levantou a sua igreja para que a igreja trabalhe em parceria. Toda vez que a gente começa a não entender esse nível de unidade, esse nível de parceria, coisas começam a não acontecer na nossa história. Os pescadores trabalhavam em parceria, porque tem dia que o pescador de alto nível vai pescar, mas tem dia que ele não vai conseguir pescar, e a parceria
vai trazer algo muito importante para a vida de um pescador. Porque o dia que ele não pescar, o outro que é seu parceiro pescou e vai compartilhar daquilo que ele pescou. Deixa eu aprofundar. Jesus está dizendo para mim e para você que nós precisamos ter parceiros espirituais. Nós precisamos ter parceiros ministeriais. Nós precisamos ter parceiros, gente que nos motiva, gente que nos põe para cima, gente que nos eleva. Isso é parceria. Tem gente que só anda com gente que põe para baixo. E aqui eu preciso liberar algo muito forte. Não tem como você chegar em lugares altos andando com gente mais verde do que você. Não tem como eu andar com alguém que ainda não experimentou do que eu experimentei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tem como você chegar em alguns lugares andando com parceiros, fazendo parcerias com gente que não experimentou o que você experimentou. Existem até amizades na nossa vida que a gente vai ter que abrir mão delas. Quem está comigo, diga glória a Deus. Parceria. Pensa comigo se Pedro, a parceria dele é com gente que não sabe pescar. Pensa comigo se Pedro está pescando e João e Tiago não são pescadores. Iam morrer de fome, porque o dia que Pedro não pescasse, não teria peixe. Então Deus está dizendo para nós, por meio desse texto, a importância da parceria ter o mesmo nível. E aí eu vou descer o nível da revelação. Quando está falando de nível de parceria, está falando de casamento. Vou começar pelo casamento. Quando o casamento não tem a mesma parceria, a mesma visão, cada um puxa para um lado, outro puxa para o outro, as coisas não vão chegar onde Deus queria que chegasse. O que eu mais atendo hoje é divórcio. O que eu mais atendo hoje são homens que estão saindo de casa desgostosos erradamente e procurando uma aventura. Deve a sob remia fácil. Outros por causa de um encanto, outros por causa de um feitiço, mas estão largando a sua casa porque falta parceria. Perceba que tem gente que quer dar voos altos, mas escolhe as parcerias erradas. Como é que eu quero ser alguém diferente em Deus, andando com gente que nem conhece Deus ainda de verdade? Como é que eu quero dar voos altos, andando com gente que quer continuar com a sua vida presa a tantas coisas? A pergunta é: vale a pena você passar por ventos, colocar a sua casa em risco por causa de gente que não tem o mesmo nível de parceria que você? Vale a pena? Vale a pena você correr risco espiritual? Vale a pena você correr risco amoroso? Vale a pena você correr risco financeiro? Vale a pena você correr risco por pessoas que não têm o mesmo nível que você? Apóstolo, mas tem o mesmo propósito, mas não tem o mesmo nível. Olha para esse irmão e diz assim, ó, tem gente, fala mais forte, tem gente que gosta de luta e luta que não é dele. Eu vou falar, irmão. Aí aqui, quem já passou pelo processo de escassez e hoje está próximo? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem já teve muita necessidade de comer as coisas que não tinha? Deixa eu ver. E hoje você tem como comprar. Levanta a mão. Como é que você vai colocar do seu lado? Porque você já passou pelo processo. Sim ou não? Sim ou não?
Você já passou pelo processo. Como é que agora você vai colocar alguém que vai passar esse processo para você andar junto? Você está entendendo? Quem está aí, diga do lado. A matemática não bate. Apóstolo, mas eu estou com dó dele, eu estou com dó dela, irmão. Processo é processo. Se eu não entender isso, eu vou começar a carregar um tanto de gente que não quer nada com Jesus nos meus ombros. Pastor Sebastião vai carregar um tanto de gente que não quer nada com Jesus nos seus ombros. A gente tem que ter discernimento disso. Tem guerra que você já passou, que outras pessoas vão ter que passar. Eu me lembro de uma história que alguém disse assim para mim: apóstolo, Deus tinha aquela varoa para me casar, só que não era o tempo. Deus tinha, só que Deus ia lapidar ela primeiro, bispa. Deus ia modelar ela primeiro. Deus ia transformar ela primeiro. Deus ia tirar as quinas dela primeiro, para depois me dar ela da maneira que tinha que entregar. Mas eu muito apaixonado, vou falar, eu muito romântico, já queria casar. Casei, apóstolo, e passei todo o processo que aquela mulher tinha que passar, eu passei junto. Final da história. Hoje não está nem mais na presença de Jesus. Porque entenda uma coisa, tem processo. Apóstolo, eu já casei, agora segura, irmão. Você vai ter que passar o processo rindo, sorrindo, chorando. O processo agora está lá. Eu estou dizendo de gente que tem opção de escolha e fala: eu quero. Parece aqueles meninos birrendo, pirracendo, dizendo assim: eu quero isso para mim, eu quero. Aí o Senhor fala: de tanto ser tanto, queria te dar essa prova, eu queria te ver se vendo, mas você quer passar. Tem gente que acostumou a sofrer tanto, que parece que não tem mais sofrer. Tem coisa que machuca, tem coisa que deixa na gente hematoma, tem coisa que a gente passa, que a gente não deseja nem para quem diz que é inimigo da gente, irmão. Agora, como é que você vai pegar isso por causa de um parceiro e vai passar pelo processo? Alguns vão dizer assim: não, apóstolo, isso é coragem, isso é loucura. Isso não é coragem, isso é loucura. Então, processos são para serem passados, vencidos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, observe quem são os seus parceiros. Observe se as suas escolhas e parceria estão te levantando para cima ou está te abatendo para baixo. Quando você fala assim: ó, eu vou viver a pesca maravilhosa, vai ter tanto peixe, vai ter tanta prosperidade, que eu vou comprar casa nova, vou comprar meu carro, eu vou melhorar a mobília da minha casa, eu vou trocar isso, eu vou trocar aquilo. Aí a parceria diz assim: você não sabe nem contar, você não sabe nem ler, você não sabe nem escrever, você não sabe nem vestir. Olha o nível de parceria. Para mim, sair da parceria, gente que rouba a sua paz, não serve para ser parceiro. Em qual for o nível, não serve. Gente que te tira a paz vale muito, irmão. Ô minha irmã, sua paz vale muito. Então, selecione quem são aqueles que vão fazer parceria com você. Tem gente que, como diz o proverbista Salomão, só quer sugar, irmão. Lembra das 3 filhas? Dá. Tem gente que só quer sugar você. Vai sugar você, e quando você não tiver mais força, ele sai de você, pula em outro e suga o outro. Quando acabar a força do outro, sai do outro e pula em outro. Irmão, é da vida. Então, perceba quem você está selecionando para a parceria.
Os barcos naquela época operavam em grupos para